Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa do livro Hábitos Atômicos. A ideia de que mudanças minúsculas, quase invisíveis, podem gerar resultados que, de verdade, transformam uma vida. Pois é, todo mundo quer aquela grande virada na vida, né? Mas e se o segredo não for uma revolução gigante, mas algo bem pequenininho? É uma ideia interessante, vamos explorar isso? Para a gente entender de verdade o poder dessas melhorias mínimas, vamos começar com uma história sensacional que vem do esporte, a da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. Pensem comigo, por quase 100 anos, eles não ganharam um único Tour de França. O desempenho era mas tão ruim, que um dos maiores fabricantes de bicicleta da Europa se recusou a vender para eles. Isso mesmo, com medo de que a má fama da equipe prejudicasse as vendas. Era um cenário de fracasso total. Mas aí em 2003, tudo começou a mudar. Chegou um novo diretor de performance, o Dave Brailsford. E ele trouxe uma filosofia que parecia simples até demais, que ele chamou de agregação de ganhos marginais. A ideia não era buscar a perfeição, não. Era buscar uma melhora minúscula de só 1% em absolutamente tudo o que eles faziam. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles não olharam só para o óbvio. Foram redesenhar os selins das bicicletas para ficarem mais confortáveis, passaram álcool nos pneus para ter mais aderência, chegaram a usar shorts aquecidos eletricamente. Coisas que, sozinhas, parecem até bobagem, né? Mas a mágica não estava em uma única mudança. E o resultado disso tudo? Bom, aqueles pequenos ganhos de 1% foram se somando de um jeito impressionante. Em só 6 anos, a equipe britânica ganhou 5 vezes o Tour de França. Uma virada histórica, que nasceu do poder desses hábitos minúsculos, atômicos. Essa história do ciclismo é fantástica, mas ela levanta uma questão, né? Se esse método de 1% é tão poderoso, por que é tão difícil para a gente manter pequenas mudanças? A resposta está num conceito que o livro chama de platô do potencial latente. Para entender, vamos imaginar um cubo de gelo numa sala bem fria, e a temperatura começa a subir, bem devagarinho. A sala aquece de -2 graus para -1 e nada acontece. De -1 para 0, ainda nada visível. A gente está colocando energia, mas o cubo de gelo continua lá, intacto. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Só que aí, a temperatura sobe para 1 grau. E de repente, o gelo começa a derreter. A grande mudança, na verdade, foi só o resultado de todo o trabalho que veio antes. E esse é o problema. A nossa expectativa é que o progresso seja uma linha reta constante, mas na realidade, os resultados dos nossos esforços demoram muito para aparecer. E esse espaço entre o que a gente espera e o que realmente acontece é o tal do Vale da Desilusão. Mas todo aquele esforço não foi perdido, ele estava sendo armazenado. Essa citação do cortador de pedras resume a ideia perfeitamente. Não é a última martelada que quebra a pedra, mas sim a soma de todas as 100 que vieram antes. A maestria, no fim das contas, exige paciência. Ok, agora vamos para um dos conceitos que eu acho mais transformadores do livro. A ideia de que a mudança de verdade não começa com o que se quer alcançar, mas com quem se quer ser. Pense em 3 camadas. Lá fora a gente tem os resultados, tipo perder peso. No meio estão os processos, o que se faz, como ir à academia. E bem no centro, no núcleo, está a identidade, aquilo em que se acredita, a autoimagem. A maioria de nós tenta mudar de fora para dentro, mas a mudança que dura mesmo, a mais profunda, acontece de dentro para fora. E aqui está o pulo do gato. Veja a diferença entre 2 pessoas recusando um cigarro. A primeira diz, não, obrigado, estou tentando parar. Na cabeça dela, ela ainda é uma fumante que está lutando contra um desejo. Agora, a segunda pessoa diz, não, obrigado, eu não fumo. Pronto. Isso é uma declaração. Sinaliza uma mudança de identidade. Fumar era parte da vida passada, não da vida atual. A verdadeira mudança de comportamento é uma mudança de identidade. Cada pequena ação é como um voto para o tipo de pessoa que se quer ser. Não se trata apenas de construir um hábito, mas de construir uma nova identidade, tijolo por tijolo. Para fechar, vamos falar da estratégia talvez mais prática e imediata de todas, o poder do nosso ambiente para moldar o nosso comportamento. A gente costuma achar que ter bons hábitos é uma questão de motivação, de força de vontade. Mas a verdade é que o nosso ambiente tem um poder invisível e gigante sobre as nossas escolhas. A boa notícia? A gente pode projetar esse ambiente para trabalhar a nosso favor.
Olhem só esse estudo fascinante. Pesquisadores simplesmente mudaram a arrumação das bebidas na lanchonete de um hospital. Eles colocaram garrafas de água em todas as geladeiras e perto dos caixas. O resultado? As vendas de refrigerante caíram e as de água subiram mais de 25%, sem um único aviso, sem ninguém falar nada. E por que isso funciona tão bem? Porque a visão é o nosso sentido mais dominante. Pensa só, o corpo humano tem os 11 milhões de receptores sensoriais. Desses, quase 10 milhões são dedicados só para a visão. Metade dos recursos do nosso cérebro são usados para processar o que a gente vê. Ou seja, pequenas mudanças no que está no nosso campo de visão levam a mudanças gigantes no que a gente faz. A regra é incrivelmente simples. Se o objetivo é praticar mais violão, o violão tem que ficar no meio da sala, não guardado no armário. Se é para comer menos doce, o melhor é esconder o pote de biscoitos. O segredo é redesenhar o ambiente para que as ações que a gente quer tomar sejam sempre o caminho mais fácil. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual pequena mudança no ambiente, feita hoje, poderia deixar um bom hábito mais fácil de acontecer? Às vezes, a transformação mais poderosa não é a maior, mas sim aquela que está bem na nossa frente.